questões mais relacionadas à depressão, ansiedade, talvez também relacionada à nossa alimentação, que está cada vez mais merda. Uma variável que era desconsiderada. Porque a gente comia melhor antigamente. Outra pergunta muito importante, com todo respeito aos antidepressivos, remédio não elabora pensamento. O nosso cérebro ele é sutil a tudo e a todas as coisas. Eu vou explicar para vocês, quem está em casa, quem está aqui no estúdio, como é fácil entender isso. A atividade elétrica cerebral, ela dá consciência na velocidade da luz a qualquer coisa no nosso corpo. Então eu vou falar agora, por exemplo, que ninguém está consciente enquanto eu falo aqui da posição do pé, não precisa nem olhar para o pé. Eu continuo falando e você já sacou como é que está seu pé. Se tiver de perna dobrada, um está flutuando, o outro está apoiado no chão, tua consciência foi para lá. Eu posso falar de pessoas que estão assistindo isso, uma mão sobre a outra, com mãos cruzadas. A tua consciência já foi para lá, mesmo que você não queira, porque eu estou falando. Eu estou puxando tua consciência para lá. Você manipula, isso né? é feito através da circuitaria elétrica cerebral, que funciona na velocidade da luz, é uma coisa muito rápida. Percebe? Então, quando você está influenciado por pensamentos negativos, vive em meio a pessoas tóxicas, você está se alimentando, de certo modo, de uma atenção que é tóxica, e o seu neurônio, a sua estrutura neuronal, cerebral, a sua atividade elétrica, ela é sutil aquilo. Ela capta. Dá para você manter uma frequência. Por exemplo, aqui agora no estúdio nós estamos numa frequência, você com sua curiosidade peculiar, eu com minha necessidade de apresentar isso para o mundo. Então a gente está numa frequência que se alinha para entregar um resultado que é uma Se eu tivesse combativo, talvez a gente estivesse em frequências distintas. Exatamente. Eu canso de ir para um ambiente para falar para 5 mil pessoas e flui, e às vezes estou num ambiente para falar para 5 pessoas e o processo não flui porque tá fechado ali. Quer dizer, um relacionamento tóxico, ele é extremamente nocivo à estrutura cerebral. E é nocivo à minha vida, porque assim, por exemplo, se eu convivo com o Marcão, tá aqui, e o Marcão tá vivendo um problema de depressão na vida dele. Não tô falando, pelo amor de Deus, para você afastar as pessoas depressivas da sua vida, mas pelo contrário, talvez entender que pessoas negativas demais, elas vão te trazer negatividade. Seria isso? E também dá pra gente dizer que há uma disputa inconsciente ali. O sujeito que está envolvido pela depressão, ele fica a serviço dela. A depressão é uma instância viva que muitas vezes a pessoa chega no consultório, já a gente vai falar sobre suicídio lento, ela chega no consultório e diz assim, eu não aguento mais, eu estou na minha cozinha lavando os pratos e fico imaginando, pô, e se minha mãe morrer de Covid? Mas minha mãe nem pegou Covid, mas se ela pegar? E ela pegou, ela está na UTI, ela está quase morrendo, morre, não morre, ela morreu, eu estou chorando no velório mentalmente fazendo isso. Aí vem a instância dupla, que a depressão é uma doença sorrateira. Ela não está nem aí para você, ela quer lhe esmagar. Aí vem o segundo sofrimento desse processo. Eu amo minha mãe, por que eu estou pensando nisso? Poxa, eu não quero pensar isso, eu não quero desejar a morte da minha mãe. Pensamento que você não quer que venha, né? Aí vem um outro questionamento, será que eu não amo o suficiente? Você tem 36 pessoas conversando com você ao mesmo tempo. Vários eus. Eu vou falar de um livro que eu li, você já deve ter lido, não sei, que é do Eckhart Tolle lá, que é o Poder do Agora. Poder do Agora. Já falei desse livro aqui algumas vezes, e ele mexeu muito com a minha cabeça, porque ele fala uma coisa que é muito curiosa, que é, ele fala basicamente sobre o agora. Quando você está conectado, você realmente deixa de pensar em tanta cagada. E aí, entendendo sobre mim, entendendo sobre isso que a gente está falando, até dando dica para as pessoas assim que me pedem e tal, às vezes, é impressionante como a sua mente é seu grande hater. Sim. Porque a gente vivia numa época que falava assim, cara, a mente é do caralho, a mente humana, mas ao mesmo tempo, se você parar para analisar, se ela não é domesticada, como você estava falando, ela é um grande vilão seu, porque você acorda, a primeira coisa que vem é, por que eu não estou dormindo? Né? Aí você vai, porra, por que eu não tô dormindo? Ah, hoje eu não vou malhar. Aí eu vou comer um negócio e você vai engordar. Parece que você tem um hater na tua cabeça 24 horas te demovendo dessas coisas. Isso daí é o quê? Perfeito. Voltando para a depressão nesse contexto, que explica muito bem, a primeira pergunta que eu faço, se esses pensamentos são seus, a pessoa se assusta. Digo, opa, tenha calma, não estou querendo falar de espiritualidade, de assédio, nada. Só estou lhe perguntando se esse pensamento é seu. Mas como não é meu, está passando na minha cabeça? Eu disse, pois essa é a questão. A depressão tem um poder de gerar pensamentos negativos autonômicos na sua cabeça. E a ansiedade também tem.